Então, eu devia ter botado o mapa aqui também, mas não tem problema não. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenha esses 3 bairros aqui, o 1, o 2 e o 3, certo? A gente percebe aqui que o 1 é vizinho do 2, o 3 é vizinho do 2, só que o 1 não é vizinho do 3, tranquilo? Pedi propósito aqui para fazer um modelo menorzinho para a gente conseguir fazer mais rápido, tá? Então aqui, eu posso instalar ou não o corpo bombeiro em cada um desses pontos. Então eu vou botar uma variável de decisão para cada um desses pontos. Então, para cá é x1, para cá é x2 e para cá é x3, correto? Se eu quiser fazer a função objetivo para minimizar essa instalação dos corpos de bombeiro, primeiro, eu tenho que fazer aqui a variável decisão, né? Para eu colocar aqui no formato, a gente chama de instanciado, então eu coloco aqui, ó, x1, x2, x3, vou ajeitar aqui para não ficar tão horroroso. x1, x2, x3 pertencem aos binários, né? Eu posso colocar assim, ó, pertence a 0, 1, tá? Isso aqui, eu já sei que é a minha variável de decisão, normalmente ela vem aqui embaixo, já vou deixar ela aqui embaixo, tá? Que já fica na posição correta do modelo. E aí a minha função objetivo fica como? Alguém me diz? Minimizar o somatório. Minimizar x1 mais x2 mais x3. Primeiramente, fazendo de forma instanciada, né? Eu vou fazer assim, ó. Minimizar z igual a x1 mais x2 mais x3. Alguma dúvida até agora, pessoal? Tá tranquilo? O vermelho tá Até ruim de agora não, ver? cara. O vermelho tá ruim de ver não, tá bom, né? Tá perfeito. Tá Tá bom, bom. né? Pronto. Aí eu uso o branco no próximo para ficar melhor. Pronto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Isso aqui é o que eu quero fazer, minimizar se eu vou abrir ou não, né? Eu vou minimizar o total de corpos de unidades que são abertas, porque cada uma dessas variáveis indica se eu vou abrir ou não em cada um desses pontos. Mas faltam mais aqui. Se eu vou abrir ou não em cada um desses pontos, certo? E aqui eu tenho a minha variável decisão. Aqui eu tenho a variável decisão, e aqui eu tenho a função objetivo. Se eu botar isso aqui para resolver do jeito que está aqui, qual a resposta que vai dar para o problema? 0. 0, né? Porque eu estou minimizando e eu não estou dizendo que né, que ele é obrigado a atender ninguém, então vai dar 0. Então o que é que eu faço aqui agora? Eu quero garantir que todos os bairros sejam atendidos. Então eu vou fazer, ó, para cada bairro, né? Então aqui, ó, para o bairro 1, certo? Para o bairro 1. O bairro 1 vai ser atendido em que situação? Se ele tiver ou se o vizinho tiver. Então, esse ou a gente coloca como? Alguém disse para mim? Como é que a gente coloca o ou? Né? Seria o igual? Aqui ou aqui. Como é? Seria o maior igual? Maior ou igual, né? Como comentaram já lá, né? Então, ó, ou instalo em 1 ou instalo em 2. Pelo menos um dos dois, né? Tem que estar com ele com o corpo bombeiro instalado. Então eu boto aqui, ó, maior ou igual a 1. Isso dá certo porque, como é minimização, ele não vai instalar nos dois se não precisar. Certo? E aí por que eu não posso botar igual? Porque eu estou forçando que ele instale num ou no outro, mas eu não posso impedir que, tipo, se eu instalar em X1, eu não posso impedir que ele instale em X2, porque X2 pode ser que precise para atender um outro bairro. Tu entendeu isso? Por que é maior ou igual aqui? E pelo menos um atende. Né? Se instalar em um dos dois lugares, atende. Alguém ficou em dúvida por causa desse sinal aqui?
Não. Ficou claro, né? Isso é para o bairro 1. Como é que fica para o bairro 2? Seria x1 mais x2 mais x3 maior ou igual que 1. Isso. X1 mais 2, x3 igual a maior ou igual a 1. E para o bairro 3? Seria x2 mais x3 maior ou igual que 1. Seria isso? Isso, exatamente. Eu vou copiar o que já tem aqui para ficar mais fácil. Né? Esse aqui é o 3. Aí quem é que não está no 3 é o x2, né? É o x1. Beleza? Eu só vou ajustar aqui, ó, porque isso vai ser útil depois, para eu construir uma tabela com isso. Então aqui está o modelo matemático para o problema de cobertura. Ó. Tranquilo? Só que isso aqui é o que a gente chama de instanciado. Tá? O modelo só vale para esse problema aqui. Esse só vale para isso. Ó. Né? Se eu mudar, se não tiver mais esse problema, aí esse modelo já não serve. Aí o que é que eu faço? Eu coloco ele na forma de modelo matemático, certo? Com aqueles somatórios. Eu particularmente chamo de genérico, mas eu não tenho certeza se, se alguém já chamou assim. Não sei se eu inventei ou se eu li em algum lugar. Mas eu gosto de Professor, chamar de genérico, tá? Pode dizer. como é que fica a relação de x1 e x3 nessas restrições? Não tem relação x1 x3, né? Porque x1 independe de você instalar ou não x3. Aí eu botaria 0? Não, Ou não teria? não tem, porque você já tem para o bairro 1, para o bairro 2 e para o bairro 3. Você não está relacionando os bairros, não. Você está tentando resolver o problema de cada bairro. Entende? Eu estou tentando resolver o Entendi. problema do bairro 1, o problema do bairro 2 e o problema do bairro 3. Né? Então, eu não preciso me preocupar se 1 e 3 são vizinhos ou não, porque o 1 não tem nenhuma dependência de 3 e 3 não tem nenhuma dependência do 1. Se não tivesse o 2 aqui, qual seria a solução do problema? Melhor, do jeito que está aqui, qual é a solução do problema? 2. Instalar no 2, exatamente. Né? Agora, se não tivesse o 2, qual seria a solução do problema? 1 e 3. Instalar no 1 e no 3, exatamente. Pronto, aí aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Minimizar, né? Z, opa, desculpa, eu disse que ia mudar a cor. Vou trocar aqui. Vou botar branco agora para ficar até melhor para ver. Vou botar azul claro. Pronto. Agora eu vou botar na forma padrão e a gente encerra a aula, tá? A de hoje. Vou botar aqui na forma que eu chamo de genérica, beleza? Falta 10 minutinhos, mas só que a gente precisa para terminar aqui, ó. Z igual. Aí aqui, como é que eu faço essa função objetivo que está aqui embaixo, ó? Para colocar ela no formato com um somatório. Tá o somatório aqui, né? E o resto? XI com I de 1 a N. Exato. De 1 a N. Muito bem, tem que falar. Aqui tem que ser N, não é 3, né? Porque não tá instanciado nesse caso aqui, tá certo? Tá na forma padrão do modelo matemático, tranquilo? Aí daqui eu posso fazer para qualquer quantidade, né? Variável de decisão. Ó, xi, né? Pertence a 0, 1. Aí como eu não sei quem é xi, ó, qualquer i. Tá certo? Aí você botar qualquer i pertencente ao conjunto de... Eu vou deixar só qualquer i aqui, tá? Eu acho que já passa a informação. Você poderia botar também assim, ó, para ficar mais inteligível. Para i de 1 até n.
Alguma dúvida até agora? Não, né? Agora, o meio aqui. O meio aqui é um desafio. E aí, eu vou deixar essa parte do meio para vocês tentarem em casa. Porque é o seguinte. Eu já até coloquei nesse formato aqui. Nesse formato aqui, ó. Para aparecer uma matriz, certo? Ó, do jeito que está aqui, ó. x1, x2, x3. Opa. x3, né? Aí, colocando a forma de matriz, ó, para a primeira restrição, é 1, 1, 0. Aqui, 1, 1, 1. E aqui, 0, 1, 1. E toda essa matriz é maior ou igual a essa outra matriz aqui, que é só 1, 1 e 1. Tá? Vou deixar essas restrições aqui. E é isso, e essa matriz aqui, ó, e essa relação aqui, né? Faltou só um pedaço aqui, desculpem. Aqui tem o x, ó. x1, x2 e x3. x3. Tá? Eu quero que vocês coloquem isso aqui nesse formato de somatório igual ao resto, tá? Aí quem conseguir fazer, me avisa, tá bom? Né? A gente tem aqui 3 bairros, o 1, o 2 e o 3, tá? O 1 é vizinho do 2 e o 2 é vizinho do 1. O 2 é vizinho do 3 e o 3 é vizinho do 2, né? Só que o 1 não é vizinho do 3, beleza? Alguém pode me dizer uma situação onde o 1 seria vizinho do 2, mas o 2 não seria vizinho do 1? Você pode repetir a pergunta, professor? Vamos supor aqui, ó, o 1 seria vizinho do 2, mas o 2 não seria vizinho do 1. Ponte de via única, sei lá. Isso. Todo mundo entendeu o que o colega falou? Quem foi que falou? É feio, professor Jefferson. Jefferson. Pronto. Todo mundo entendeu? Sim, vocês sabem que para falar no Zoom, você pode deixar no mudo, né, e apertar a barra de espaço, né? Segurar a barra de espaço, você fala. Todo mundo sabe Sim. disso, né? Sabia não. Repete aí, Jeff, por favor. É uma cidade com uma ponte de via única entre elas. Isso, você tem um bairro que você só consegue ir, né? A ponte é só uma via e para voltar você tem que voltar para outro canto. Então, o bairro 1 é vizinho do 2, mas o 2 não é vizinho do 1 porque você não consegue sair do 2 e vir para o 1. Tá certo? Então, mas é normalmente, lógico, que será vizinho, né? Alguém não entendeu? Quem não entendeu, levanta a mãozinha aí. Todo mundo entendeu, né? Deixa aqui mesmo. Pronto. Aí o que foi que a gente fez? A gente fez o problema instanciado aqui embaixo, né? Ah, parou de compartilhar. Deixa eu fechar aqui. Aqui tá aparecendo, professor, ainda. Tava aparecendo. Mas eu não estava acompanhando o que eu estava fazendo, não. Travou. Pronto. Certo? Então aqui, ó, a gente colocou ele na forma instanciada para os 3 bairros, né? Minimizar a abertura em cada um dos bairros, abrir ou não. Certo? Então, abre em 1 ou não, abre em 2 ou não, abre em 3 ou não. É isso aqui.
Isso aqui vai fazer com que a gente minimize o total de unidades que estão abertas, né? E aqui embaixo, para cada bairro, eu tenho uma expressão, né, uma restrição que vai me garantir que o bairro vai ser atendido, tá? Então tem que ter pelo menos um corpo de bombeiro aberto em 1 ou em 2, né? Pode ser aberto em 1 ou em 2, para poder atender o bairro 1. É o caso, como eles são vizinhos, se abrir 1 e 2, vai atender o bairro 1. Tá certo? Então a primeira restrição é para o bairro 1. Para o bairro 2, pode abrir em qualquer lugar, porque ele é vizinho de todo mundo. Beleza? E para o bairro 3 acontece o mesmo que aconteceu em 1. Tem que abrir ou em 2 ou em 3 para poder atender o bairro 3. Sendo que pode ter nos dois, né? Você pode ter corpo de bombeiro nos dois lugares. Tá? Se tiver nos dois lugares, atende da mesma forma. Só é desperdício, né? Porque você teria, com um só, você poderia atender já os dois. Tá? Aí, a restrição permite que abra nos dois, mas o que é que vai impedir que abra nos dois? Alguém pode dizer? O fato de ser binário? Não. Não. Ah, não, eu falei errado. É o nosso... Abrir em um só. Função objetiva. A função É o objetiva. objetivo, é a função Isso. objetiva. Exatamente. A função objetiva vai impedir que você abra mais do que precisa, tá? E aí você vê uma característica interessante aqui, é até bom para conferir de vez em quando se o que você está fazendo está coerente. Aqui não é de minimizar, então é comum aqui ser minimizar e aqui ser de maior ou igual, tá? Porque se for de minimizar e aqui for de menor ou igual, vai dar 0. Né? Então você está fazendo alguma coisa incoerente. Ou o modelo matemático que você está tentando fazer não existe, não faz sentido. Ou você está errando o modelo matemático que já existe. Tá certo? É lógico que isso não vale sempre, tá? Eu posso ter alguma delas que seja de menor ou igual. Beleza? Então é só uma dica que não vale sempre, mas que é interessante para a gente conferir. E é comum aqui ser maximização e aqui tudo ser de menor ou igual. Faz sentido, né? Aqui eu quero minimizar, então é tudo pelo menos. E se for maximizar, aí eu vou ter um máximo, né? Um topo permitido. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Não. Pronto. Aí a gente está montando aqui, ó, agora na forma genérica. Aí eu deixei isso aqui para a gente discutir depois. Se você prestar atenção, vai perceber aqui, por álgebra linear, né? Se eu pegar 1 vez x1 mais 1 vez x2 mais 0 vezes x3, eu tenho essa primeira expressão aqui. Né? Esse pedaço aqui desse lado. Concorda? Por quê? Qual é o coeficiente que está na frente de x1? 1. E de x2 também, né? E aqui, qual é o coeficiente que tem aqui? 0. 0, que está multiplicando x3, não é isso? Que mais 0, x3. Então, o x3, ele está aqui. Ele só não está sendo explicitado, né? Então, aqui eu tenho um x1 mais um x2 mais 0, x3. Tranquilo? Como no de baixo eu tenho um x1 mais um x2 mais um x3. Certo? Que é exatamente o que está aqui nessa matriz, ó. Beleza? O de baixo vai ser a mesma coisa. 0 x1 mais um x2 mais um x3. Tranquilo? Então, o que é que essa matriz aqui está dizendo? O que é que essa matriz está dizendo? Ela está dizendo quem é vizinho de quem. Então, na primeira linha, eu tenho os vizinhos de 1. Né? Quem são os vizinhos de 1? Ele mesmo e o 2. Na segunda linha, tem os vizinhos de 2. Todo mundo é vizinho de 2, incluindo ele mesmo. E na terceira linha, tem os vizinhos de 3.
Que é ele mesmo e o 2. Alguma dúvida até agora? Até agora não. Pronto. Então, essa matriz aqui, a gente pode chamar ela de C. A gente pode botar aqui como um C maiúsculo. Certo? Ela é a minha matriz de constantes. Eu vou levar ela para cá para cima, para gente mexer um pouco com ela, tá? Vou apagar isso aqui. Diminuir um pouquinho. Pronto. Essa matriz, ela está aqui ainda, que ela ainda não faz parte do meu modelo não, tá? Só para poder usar o lugar. Essa matriz C, ela diz quem vai ser vizinho de quem, tá? Então, um elemento dessa matriz C, por exemplo, o elemento C11 vai ser igual a quanto? Aqui é minúsculo, tá? C1 é igual a quanto? Para essa matriz. C11 é 1. É 1, né? C1 é 1. É. O que é que isso significa? Vou perguntar a alguém aqui. Williane, o que é que isso significa? C1 ser igual a 1. Williane? Pessoal, assim, eu vou combinar um negócio com vocês, porque eu não tenho certeza se vocês estão me acompanhando ou se alguém deixou só o computador ligado, tá? Quando alguém não me responder, eu vou excluir. Beleza? Professor, ela tá falando no chat de texto aí. Tá falando no chat? Ah, tá. Ela tá sem microfone, é? Sei. Chat. Tá, vou deixar o chat aberto aqui também. Ah, você tá falando, mas não tá aparecendo o som. Tá bom. Tranquilo. Beleza? Mas aí vocês precisam interagir comigo quando eu falar com vocês, tá? Pra ter certeza que tá todo mundo aí. Tranquilo? Se eu pudesse botar o chat no outro canto. Tá. Pronto. Então, Guilherme, me diz aí, o que é que significa isso? C1 ser igual a 1, o que é que você acha que significa? Que 1 é vizinho de 1. Isso. Aí eu vou fazer um outro exemplo agora aqui, ó. C1, 2. O que é que isso significa? Que 1 é vizinho de 2. Certo. E não o contrário. Na direção de 1. Entendeu? Saindo Entendeu de a 1. lógica? Pronto. Então você vai estar considerando o 1 primeiro e está dizendo quem é vizinho dele, tá? Isso vai ser importante na hora que a gente for montar as restrições, tá? Então, se C1, 3 é 0, significa que o 3 não é vizinho do 1. Tranquilo? Todo mundo está seguindo a lógica? Acompanhando? Vamos prosseguir. Se alguém não entender alguma coisa, avisa que eu paro, tá? Agora, usando essa nossa matriz aqui, que é uma constante, tá? Eu vou chamar ela de C. Eu vou chamar ela de C porque é para a gente lembrar que isso aqui é constante. O que é que significa? Isso aqui vai ser dado antes do problema começar, tá? E antes de você começar a resolver o problema. Então, essa matriz, ela não sofre nenhuma alteração. Então, aqui, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essas expressões que estão aqui embaixo, certo? Vou escrever aqui em cima, só que em vez de colocar 1, 1, 0, eu vou colocar os valores, os nomes desses coeficientes que estão aqui na matriz. Tranquilo? Alguém pode me ajudar com a primeira expressão? Essa primeira expressão aqui de baixo ficaria como? Que é para o bairro 1. Então, para o bairro 1. Como é que fica? Alguém pode dizer? O 1, ele é vizinho dele mesmo.
Então, como é que você... para dizer quem é... Um é vizinho dele mesmo, né? Aí para dizer... C1 é igual a 1. É isso. Não, C1 igual a 1 não. Você vai escrever essa mesma expressão que está aqui embaixo, certo? Só que usando a informação da matriz sem estar instanciada. Esse C1, Então C12. seria C1 mais C12. Não, falta o X, né? C1 vezes X1 mais Isso. C12 vezes... Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Alguém não entendeu o que a gente fez aqui? Eu não É o que entendi você... o porquê. É a Por que tarefa isso de aí? hoje, viu? Então é importante que vocês saibam. Por que você fez esse produto? Porque o que é que está aqui na frente, né? O coeficiente. Aqui eu não tenho 1 vezes x1. Quem é Sim, esse aí você 1? estaria substituindo esse 1 pelo C1, que é igual a 1. Exato. Que é o valor que está aqui na matriz. Aí como é que... Por que você fez isso, assim? Por que Porque você fez essa aí, substituição? dessa forma, eu posso colocar isso aqui no computador, por exemplo, né? E aí toda vez que eu quiser fazer o problema de novo, eu boto só a matriz. Eu entro só com a matriz C. Entende? Então não precisa dizer quem é C1. Não precisa dizer quem é C1, quem é C12, quem é C13. Quando eu rodar o programa, eu digo quem é C1, C2, C13 de uma vez só. E ele já monta todas as restrições para mim. Ficou claro? Certo, porque não vai entender que esse C1 é Lá da matriz. aquela posição da matriz que você É, entrou. exato. Porque pode ser que numa outra vez que eu vá rodar, o C1 seja 0. Aí ele vai puxar o 0. Entende? Tá bom. Pronto. Entendi. Aí aqui tem uma multiplicação, né? Mas essa multiplicação é uma multiplicação de um coeficiente por uma variável. Então pode. A gente ainda está em programação linear. Concorda? Aí aqui falta o quê, ó? Colocar o maior ou igual a 1. Essa expressão aqui é para o... Essa expressão é para o bairro 1. A expressão para o bairro 2. Como é que fica? C21, X1, C22, X2, C23, X3. Isso. Então a gente vai trocar 2, 1, 2, 2, 2, 3, né? E para a terceira, 3 barras é bom, que é bem pequenininho, dá para fazer completo, né? Como é que fica o da terceira? Eu sei que é chover no molhado, mas é tipo... Você chama exercício, né? Tipo, você vai para academia e fica fazendo 10 repetições, né? Esse último fica como? C31, 3, 1. C31 vezes X1 mais 3X2 vezes X2 mais Três, C33 vezes X3. Pronto. Aí agora vem o interessante, certo? Dessas expressões aqui, a primeira, quem é que ficou fixo dentre os índices? Quem é que ficou fixo de ponta a ponta? O I, né? O I ficou fixo? Então aqui, né? O I ficou fixo, vamos ver. Aqui é I. Então, X Isso aqui. parou de mostrar. Parou Ah, não. não. Parou não. Ó, o I ficou fixo. Aqui é I, ó. Ficou? Não. Não, não foi o I, né? O que ficou fixo foi o C1, que seria esse índicezinho embaixo do C? É, foi o primeiro, né? Sei. Esse Então, primeiro mas aqui. é porque isso aí é a relação do bairro. Não, tá ligado. É porque isso aí seria a relação do bairro, né? É. Aí é Aí porque como a gente a fez gente já cada linha chamou, um bairro, a gente já disse que o I
é o que já estava no x, tá vendo? Uhum. Então, o que é que está constante? É o primeiro índice aqui, ó. Percebe? Sim. E o segundo índice, ele está indo junto com o índice do i, ó. Não é? Então, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. E o primeiro é o do bairro. Então, para o bairro 1, eu tenho tudo isso. Para o bairro 2 eu tenho tudo isso. Para o bairro 3 eu tenho tudo isso. E pode perceber que sempre o que tá mudando é o segundo. Né? Apesar de estar mudando, ele é sempre igual aqui, ó. Sempre igual ao segundo índice. Tá? Então, se eu fosse escrever essa expressão aqui não é só para o bairro 1, não, é para tudo, tá? Se eu fosse escrever cada expressão dessa usando o somatório, deixar menorzinho para a gente poder montar aqui do lado. Se eu fosse escrever cada expressão dessa como um somatório, opa, cada uma, tá? Vou botar aqui de vermelho para ficar diferente. Então, essa primeira expressão, se eu fosse botar como um somatório, como é que ficaria a expressão aqui? Seria CIJXI. Quase. O 1 trava, né? C1J, não é não? É, exatamente, C1J. No caso, não J, porque a gente sabe que o I, o X já está usando, né? E que ele Sim. e aí tem que ser depois, porque ele é que vai ficar igual ao do X. Isso. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Então fica C1IXI. É o Beleza? genérico só para o primeiro bairro. É, só para o primeiro bairro, exatamente. Entendi. E aí, como é que a gente bota o índice para correr agora? Ele vai de quanto a quanto? Nesse caso, 1 a 3, né? 1 a 3. Uma 3. 1 a 3. Então, igual a 1 até 3. Tudo correto? O que é que falta para completar essa expressão? Falta o menor ou igual ali, né? Maior ou igual, né? Igual, isso. Pronto, a primeira está completa. Alguém não entendeu? Deixa eu ver alguém que entrou por último aqui. Opa. É porque basicamente foi só outra forma de você entender a linha que você montou, né? É. De maneira genérica. É verdade. Não, beleza. Então tá beleza. Beleza? Rafael Cunha. Entendeu o que a gente botou aqui? Rafael? Ele falou no Tá chat. falando no chat. Falou, né? Eu vi. Pronto, tranquilo. Então vamos lá. Essa mesma expressão agora, certo? Se você fosse fazer para o bairro 2, como é que ficaria? Que é que eu mudo? C2I. Mesma coisa, só mudou 1 pro 2 ali do C. Só mudou 1 para o 2. Você viu que ficou bem mais fácil de escrever, né? Agora que você está colocando as coisas, tentando deixar mais genérico, ficou mais fácil de entender. E para o 3? Vai substituir o I igual a 3. Não. Não, peraí. Não, C3I. Só colocar o 3. Não, É a mesma coisa, é só trocar de só o novo. 3. É, exato. Exato. Você vê que é uma repetição, né? Eu estou fazendo isso porque, apesar de ser uma coisa relativamente óbvia, quando a gente bota na ponta do lápis, fica mais fácil de entender qual vai ser o processo que você vai usar, tá? Então aqui, ó, eu já tenho eles nesse formato. Como eu já tenho eles nesse formato, não vou mais precisar do que eu tinha antes aqui. Vou apagar. Eu tenho a mesma informação num formato mais interessante para mim, tá? Só que eu ainda tenho 3, né? Ainda tenho 3 restrições, tenho essa e essa. Eu quero escrever as 3 restrições no formato da família delas. Beleza? Em vez de fazer nessa forma aqui, eu quero escrever numa linha só as 3 restrições.
Certo? Aí o que é que eu faço? Perceba agora o que mudou, o que eles têm de comum. Elas são iguais, as três expressões são iguais, só muda isso aqui, ó. Não é? Para esse primeiro é 1, para o segundo é 2, para o terceiro é 3. Tirando isso, elas são exatamente iguais. Alguém tem alguma sugestão de como é que eu boto ela desse lado? Vou escrever tudo que é igual primeiro. Aqui, ó. Seria o que eu tinha falado antes, que seria o C, Uhum. J, X, I, aí Quase. o somatório ia de 1 a N. Quase. O que faltou? Seriam 2 somatórios, no caso, ou não? Se você Eu botar dois acho que seria somatórios, ele vai somar JI, todo mundo. em vez de J. Que aí tá JI. integrando. Isso, Exatamente. JI. O que mais? XI maior ou igual a 1. Igual a 1. E Aí o aqui corre somatório com... era de 1 a N. Aí aqui A no I 3. você bota de 1 a 3 para essas três, né? Isso. Então, vamos manter aqui por enquanto, até 3. Só que aí, qual o problema que eu tenho agora? Eu sei para onde vai o I. Vai de 1 até 3, certo? E o J? Onde é que está a descrição do que o J faz? Você bota do lado aí, para Isso. J, né? Então você bota aqui, ó, para J de 1 até 3. Entende? Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho, para cada J, tem uma expressão dessa completa. E não é verdade? Eu não tenho 3 J's, então eu tenho 1, 2, 3 expressões. Entende? Então isso aqui é uma família de restrições, não é uma restrição só. Essa família aqui tem 3 restrições. Entenderam? Alguém não entendeu essa parte? Todo mundo entendeu, né? Pronto. Aí para ficar genérico, só o que eu preciso fazer agora é tirar esse 3 aqui e colocar N.